vezes é sempre importante reafirmar esta oportunidade de poder partilhar um espaço que cada um de nós atraiu para as nossas vidas na procura de resultados melhores, de nos sentirmos melhores e podemos contribuir de uma forma, quiçá, mais eficaz e lúcida naquilo que é as tarefas e atividades e papéis que somos chamados a desempenhar na nossa vida. Bem, tantas citações que tive, fiquei aqui um bocado sem jeito, não é? Eu posso dizer que não havia nada que funciona, não é o coaching que funciona, são as pessoas que funcionam. E essa foi uma descoberta que eu, a certa altura na minha vida, tive, as tais revelações que nós vamos tendo, não é? Porque realmente, no fundo, na essência de cada um de nós está uma natureza criativa, criadora, e que muitas vezes está abafada, que emerge, obviamente, com a nossa maturidade, emerge com um instrumento físico, mental e emocional a funcionar. Naturalmente somos criadores, somos chamados a criar, na linha daquilo que dizia o Gandhi, não é? Sejamos nós a mudança que queremos ver, por causa daquelas citações, mas que traduzem uma verdade profunda. É por isso que são frases fortes. E citando aqui outras pessoas, estou-me a lembrar do Kennedy, na linha daquilo que disse a Maria de Solinário. O Kennedy a dizer, não perguntes o que é que o país pode fazer por ti, o que é que tu podes fazer pelo país. Portanto, isto no fundo é apelar a uma dimensão extraordinária de possibilidade que todos nós temos, mas que na realidade muitas vezes, esquecidos dessa soberania pessoal, vivemos pobres, quando na realidade temos esta essência de uma riqueza extraordinária. E quando tomamos consciência disso, nós, por experiência própria, e olhamos para os outros, fica até um desejo, uma vontade, o que é que podemos fazer para ajudar a que as pessoas se lembrem das suas melhores versões, de que podem ir mais além, que podem ser os capitães e as capitães das suas próprias vidas. E portanto nasce aí também um desejo importante de atuação e de contribuição para uma pegada na nossa existência individual de valor, para que realmente a sucessão, para aqueles que nos seguem, possa trazer evolução, possa trazer um mundo melhor, organizações melhores, famílias melhores e pessoas cada vez mais bem preparadas e informadas para serem pessoas autênticas e inteiras. E portanto, digamos que é esta questão que o coaching nos leva a trabalhar, a focar. E a propósito do coaching, de repente estamos a falar em nós, estamos a falar de como ativar estas melhores versões que existem em nós. Eu preparei aqui alguns slides, procurei trazer algumas pepitas de mais de 10 anos dedicada à causa de comunicar isto, comunicar de muitas formas, comunicar e ajudar a despertar as pessoas para o seu melhor. Retirei então algumas pepitas que vou partilhar convosco. Certamente que vão funcionar como pontas de iceberg, não é? Que podem ecoar em nós. Decidi arriscar. Tive a intuição que ia ter à minha beira, como tenho aqui, e estou a sentir isso, pessoas corajosas, capazes de olharem para elas com realismo, o que muitas vezes nos leva a perceber que podíamos ir muito mais além, que éramos capazes de muito mais. E que na realidade ficámos conscientes e, portanto, responsabilizados por fazer ativar essa dimensão, porque desculpas já não temos. Porque acordamos, porque despertamos e vimos. Então o que é que podemos fazer? Então, aqui nessa linha, eu vou-me permitir passar aqui alguns slides. Eu preparei esta apresentação para 1 hora, os vistos têm meia hora, e portanto eu vou ser mais compacto para cumprir os nossos timings, que é uma variável importante nas nossas vidas, para podermos sincronizar nas melhores formas, não é? E com os nossos compromissos também. Então, esta apresentação de 1 hora, que agora é de meia hora, de uma forma compacta, e para vocês, e que na realidade procura trazer um pouco deste mecanismo que nos leva a ser criadores, e que vocês viram aqui nas partilhas que os colegas trouxeram. O que é que aconteceu ali? O que é isso? Será que é assim? Eu posso-vos dizer, quando eu falava há 10 anos com pessoas, com milhares de pessoas, em várias partes do mundo, sempre que pessoas decidem olhar para elas e com essa coragem de olhar genuinamente,
se perceberem que a ferramenta principal da sua transformação são elas, sempre acontecem coisas extraordinárias do género que nós provavelmente já suspeitávamos, sabemos e aqui vimos demonstrar. Não deixa de ser uma evidência científica poderosa. Não é? São coisas reais, não é teoria, é prática. Não é? E então, esta imagem eu mostro-as muitas vezes, fala de uma viagem, podemos imaginar uma viagem, no fundo é a nossa proposta de viagem naquilo que é uma experiência individual, que é a própria vida individual. Fazemos com a nossa vida faz toda a diferença. Será que aproveitamos a viagem? Será que despertamos de um estado mais dependente para um estado mais caravela? Sentido de responsabilidade, graus de liberdade? Será que desabrochamos como uma flor que nasce e que, se for bem cuidada, naturalmente cresce e se conecta? Não é? E será que, como caravelas, temos objetivos claros que nos permitem, perante a adversidade, na realidade, as oportunidades, do vento, por todo lado, das marés alteradas, saber sempre aí aproveitar para caminhar na direção do nosso propósito, orientando as velas e nos preparando, ficando mais fortes para enfrentar muitas vezes as intempéries. São muitas vezes essas intempéries que são as grandes provas e grandes saltos de qualidade que nós temos na nossa vida, que nos permite sair mais fortes. Na linha daquele pensamento que é atribuído muitas vezes a Fernando Pessoa, não é? Pedras atiram muitas, mas eu não me importo guardo-as todas. Um dia, com estas pedras, eu vou construir uma castelo. O facto de sabermos qual é o nosso castelo, os nossos propósitos, os nossos grandes objetivos, as nossas questões verdadeiramente importantes, faz toda a diferença na arte de viver, que é a arte de aprender, a arte de lidar com as transformações, com as mudanças, porque aí vamos sempre saber retirar daquilo que muitos veem como adversidade as grandes oportunidades para crescer. É isso que nos dá. Quando sabemos o que queremos, aquilo que alguns veem como a adversidade, nós estamos a perceber ali que é a prova. Para ficarmos mais fortes, aprendermos e continuarmos em direção àquilo que é um sentido que traçamos de uma forma consciente para a nossa vida. Faz toda a diferença. E portanto há aqui uma revelação, não é? Há aquela ideia mais inicial de que o ser humano se move por medo. Sim, há uma fase em que é muito esse um estado. Depois move-se por poder, é um estado, eu diria, dominante. Mas depois há algo maior que nasce em nós quando nós amadurecemos mais. É que na realidade o último estado é aquele estado em que nós nos movemos por propósito. E isso é que nos faz mover. Em última análise é o amor que nos faz mover. É a ferramenta mais poderosa. É por amor. Amor a nós, e amor ao mundo, amor aos outros. Esse é o grande segredo que muitas vezes não se diz, mas se a gente vai aí parar. Se souber acordar. Bem, então, na realidade, neste processo, o coaching ajuda realmente a tomar consciência de quem somos, caravelas, e a despertar para aquilo que verdadeiramente para nós é importante, aquilo que para nós é significante, e na realidade perceber que talentos e vocações, de alguma forma, trazemos em nós, para uma vez alinhados com isso, como dizia a amada Teresa de Calcutá, encontrarmos a nossa santidade. Santidade, sim, autorrealização, bem-estar, felicidade de fazermos o que queremos e estarmos na vida a perceber que estamos a fazer o que tem que ser feito. Bem, então aquela frase que já vimos aqui, uma frase antiga, gravada no templo grego, em Delfos, o templo de Delfos, na Grécia, na antiga Grécia. Algo gravado há mais de 2500 anos. Vejam a sabedoria que está aqui. Se queres conhecer o mundo, conhece-te a ti. Muitas vezes andamos desarrumados por dentro e vemos o mundo desarrumado. Todos nós temos esta prova. Acordar mal disposto, sair de casa mal disposto e ver o mundo mal disposto. A certa altura podemos aprender uma lição. Nunca mais vou fazer isso. Eu não vou sair de casa enquanto não encontrar o sentido positivo da minha entrada no mundo, digamos assim. E ganhar essa disciplina, como dizia o Steve Jobs, curiosamente, no discurso Stanford, no discurso quando eu tinha descoberto que tinha um cancro, então tinha resolvido, depois teve o desfecho que teve, que ele dizia que o grande segredo da criatividade, dele ter inspirado tantos e continuar com as marcas, com os projetos fantásticos, que abalaram e transformaram o mundo literalmente na tecnologia e não só, ele disse que sempre que eu saía de casa e não sentia paixão pelo que ia fazer, e eu sentia mais de 3 dias, eu parava porque algo tinha que mudar. E essa foi a minha máxima. E era uma lição que estava a dar para milhares e milhares de alunos finalistas da Universidade de Stanford. E nós?
permitir-nos sair de casa sem paixão. E posso-vos dizer que, eu posso-vos dizer, e vocês podem reconhecer, que uma grande parte da população do ser humana vive sem essa paixão e vive toda a vida sem ter esta percepção que com paixão tudo poderia ser diferente. E acabamos a dormir. Muitas vezes mais nascemos com medo, vivemos com medo e morremos de medo. E perdeu-se esta oportunidade de ativarmos esta paixão que literalmente nos traz o brilho de sermos autênticos e, portanto, co-criadores da própria realidade. Bem, e portanto o que é isto? Conhecer o mundo. Se queres conhecer o mundo, conhece-te a ti mesmo. Com o trabalho que todos somos chamados como prioritário, conscientemente a perceber exatamente o que é importante para nós e o que é que vamos mobilizar para manifestar. Aí chama-se autoconhecimento. Eu diria que é a potência. Agora, a questão é, associada à potência, há que ter a aderência. E o coaching ajuda-nos nisso. Ajuda a desenvolver potência porque me ajuda a conhecer. Ajuda a desenvolver potência porquê? Porque me ajuda a perceber, e faz-me aquela pergunta, o que é que vais fazer com isso? Vocês têm tanta potência. Então, se nós somos criadores, reparem, o que é um criador? Um criador é aquela pessoa que cria, não é? Agora, reparem, o criador não é aquele que tem poder de criar. Esse não é criador, é teórico da criação. O verdadeiro criador é aquele que, tendo esse poder, faz acontecer. Portanto, é o lado prático. Aliás, não há criador sem obra. Qual é a nossa obra? Somos criadores. E aí saímos do domínio do metafísico, da alma que nada. E vamos para o mundo real. O que é que eu vou fazer então com esta potência? O que é que eu sou chamado a fazer nas organizações que crio, na família que tenho, na minha vida em particular, né? Com o meu corpo, com a minha mente, como é que eu quero que ela funcione? Ferramentas tão importantes para concretizar aquilo que queremos criar. Porque muitos querem ter máquinas de topo de gama, querem ter muita coisa de topo de gama, mas esqueceram-se de trabalhar a ferramenta primária, a ferramenta principal, que somos nós próprios, não é? Porque nós desafinados, nós distraídos, nós passados, não é? Acredito que já nos tínhamos passado de vez em quando, acabámos por ter um funcionamento muito abaixo daquilo que podia ser. Que cuidado é que nós temos para, eu diria, afinar a ferramenta primária? Até um lenhador, que no seu simples trabalho, no fim do dia, reserva algum tempo para alinhar, para afinar o machado. Para que realmente, no dia seguinte, possa estar nas melhores condições de cumprir a missão. E nós? Onde é que está esse momento? Será que temos alguma prática para isso? E, portanto, isso é algo fundamental para que depois tenhamos a lucidez de fazer o que tem que ser feito e fazer acontecer. E, portanto, isto chama-se autodomínio. Não é? E curioso que o coaching traz estas duas dimensões. Quando nós focamos no que queremos e tomamos consciência da importância que aquilo tem, isso é desenvolver potência. É meter a primeira e a segunda num automóvel. Depois, o que é que eu vou fazer com isto? O que é que eu estou disposto a fazer e como é que me vou comprometer? É ativar o autodomínio. É ativar a autotransformação. É ativar o poder de nos transformarmos e nos superarmos. E de aprendermos e de sermos novos. Viver é aprender. E muitos desistem de aprender. E morrem. E muitos não sabem. E andam por aí. Há uma afirmação que eu vou fazer. Vou fazer devagarinho. Já falaram aqui do centro, da teia da aranha, no centro, aquela coisa quando há uma ruptura vai ao centro, vai ao ponto e daí renasce. Aquela coisa de termos um centro. Às vezes não temos centro nenhum, estamos fragmentados. Não conhecemos centro nenhum, estamos divididos em tantos papéis, não nos conhecemos. Será que há um centro? Será que descobrimos esse centro? E na realidade esta questão do centro permite-nos pensar ao centro, mas há as coisas que acontecem. Mas o centro é um lugar seguro. Qual é o nosso centro? A partir do qual reconstruímos e fazemos acontecer. É um porto seguro também, mas é um ponto de partida, acima de tudo, para a realização. Então podemos ter uma afirmação deste género. Quanto é que não vale na vida ser firme na impermanência da essência que somos? Olá. Quanto é que não vale na vida ser firme na impermanência da essência que somos? Para poder desfrutar em liberdade da impermanência da experiência. Porque ganhamos a liberdade quando encontramos esse centro.
E conseguimos lidar com a impermanência da experiência, porque a experiência é aquela que a gente costuma dizer, a única constante é a mudança na vida. Então o segredo é aprender, realmente. E muitas vezes resistimos, porque não temos o tal centro e temos medo de largar coisas que não são nossas. Era para aprender, não era para ficar agarrado. E isso fez-nos sofrer. Quantas vezes? Portanto, ser firme na impermanência da essência para desfrutar em liberdade da impermanência da experiência. Podemos descodificar isto. Pronto. Ok. Então tem a ver com isto. Conhecermos bem, para depois ter liberdade na criação. Estar atentos. Coisa que muitas vezes acabamos distraídos, porque estamos ausentes, não estamos presentes. Estamos a pensar no passado, projetados no futuro e acabamos por deixar passar a vida que ocorre agora. Bem, então depois disto, o que é que eu tinha aqui para partilhar convosco? Tinha aqui uma imagem, e esta aqui vou ser muito rápido, que é muito simples. Aliás, a gente pensa muito até complica, não é? Portanto, é mesmo muito simples. Que é, qual é o princípio para ativar poder pessoal? Para ativarmos poder pessoal. Não é eu dou-te o poder, não é? Isso não existe, não é? Já foi dito aqui até do ponto de vista das empresas. Ninguém cura ninguém. No fundo é um trabalho de cada um de nós. Não é? Então qual é o princípio para nós, cada um de nós, ativar um poder pessoal de atuar no mundo nas melhores condições? É uma pergunta pertinente. Será que há aqui alguma fórmula? Bem, não sei se há fórmula, mas há um princípio. Cada um pode testar. Ou já testou, não é? Ou pode reconhecer. Que na realidade tem a ver, eu costumo dizer que tem a ver com a história do comando. Comando? É só um exemplo, não é? O que é que me dá, o que é que me permite ter, falou-se em poderes especiais, querem ver poderes especiais em ação? Olha, desaparece a imagem, aparece a imagem, poderes especiais. Pronto, coisas assim, porque é porque estou a utilizar uma ferramenta, que é um prótese, não é? Estou a utilizá-la bem. E porquê é que eu estou a utilizar bem esta ferramenta? Primeiro porque eu escolhi bem. Escolhi topo de gama, com funcionalidades como esta, não é? Estão a ver? Fantástico. Tem outras como são. E outras. Pronto, agora não é adequado ter noção. Bem, então qual é o princípio? Quando é que eu quero chegar com isto do tal poder pessoal? Temos poderes especiais quando utilizamos bem as ferramentas que temos ao dispor na nossa vida. Uma das ferramentas, eu diria a ferramenta principal, é a ferramenta que é aquela que se não funcionar, nada funciona, não é? Já experimentaram ter experiências e funcionar sem corpo? Sem mente? Sem emoções? Alguns emoções às vezes experimentam, mas ainda não vão muito bem. Bem, ou seja, temos aqui uma ferramenta topo de gama. Aliás, é a primeira que a gente deve calcular. Será que sabemos trabalhar bem com ela? Todos nós sabemos o que é não ter energia, estar mal disposto, ter ideias, ter uma mente tagarela e não conseguir meter mão nela. Certo? Sabemos o que é estar doente, esquecer-nos, digamos, perder vontade e ter um corpo que, sei lá, que fica imobilizado e que, portanto, não consegue colocar a ação. Não, adormecer. Tinha um projeto topo de gama, mas adormeci. Quer dizer, convém que essa dimensão objetiva seja bem trabalhada. Andemos nós próprios afinados. Então, onde é que eu quero chegar com isto? Está presente. Tem a ver com estar presente, efetivamente, que é o princípio de poder utilizar bem ferramentas, não só esta, que se estiver muito perto eu não consigo, não é? Onde é que está o comando? Daniel, onde é que está o comando? Não é? Às vezes andamos com nós próprios tão perto que a gente não consegue observar. E andamos desafinados e a não querer ver. Andamos a fugir de nos ver, tomar consciência de como é que estamos, até fisicamente e por aí fora. Bem, onde é que eu quero chegar? O poder está nesta afirmação. Tudo aquilo que conseguimos observar em consciência, temos a capacidade de manipular, utilizar da melhor forma, aprimorar e até pousar se for necessário, num determinado momento, por eu não precisar de comando, não é? Posso usá-lo muitas vezes, mas não, eu uso o comando, sou mais do que isso. O comando é uma ferramenta que eu tenho. Então o princípio é, tudo aquilo que conseguimos observar, temos poder sobre. Para alterar, aprimorar, estamos livres da ferramenta. A ferramenta é um instrumento que temos para aquilo que queremos em consciência se manifestar. Então onde é que vamos chegar? É que se formos capazes de chamar à nossa consciência aquela parte de nós que é capaz de observar, se funcionar, está aqui, o computador também quer aparecer, vamos lá observar. Se formos capazes de chamar aquilo que observa o corpo, nós ganhamos poder sobre o corpo. Então é aquela experiência de acordar de manhã,
Apanhar com um espelho sem querer, dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não pode ser! E aquilo mudou a minha vida. Fiz um programa, ou seja, aquilo alterou a minha vida porque tomei consciência, observei. E depois eu vi o corpo ao ginásio, eu não queria, fui eu fui atrás, não tive a Qual é o princípio? Vamos ver o princípio, não é? A gente sabe o que é isto, não é? É o princípio de termos a coragem de observar, de pôr em perspectiva, neste caso, o nosso corpo. Às vezes andamos a fugir das balanças. E, portanto, muitas vezes acabamos ignorantes de nós próprios, a dormir de nós próprios. E acabamos muitas vezes, por as ferramentas primárias, tomarem conta de nós e acabarem por entrar em roda livre. Não podendo nós depois ativar o tal poder pessoal de utilizar bem as ferramentas que temos. Bem, mas não só podemos observar o corpo, que por si só é uma ferramenta fundamental, convém que cuidemos dele. A forma como respiramos, a forma como nos alimentamos, para aumentar a vitalidade, coisas básicas, não é? E isso está nas nossas mãos, é nas nossas mãos. Não é nas drogas que nos dão para adormecer, não é? Porque aí acabamos a vestar, adormecidos. Já viram alguém adormecido? Desativado, drogado. Drogado, sim. É para não doer, é para não sentir, é para não observar. E acabamos cegos, não é? Quantas vezes? Então, podemos desenvolver a habilidade até das emoções a observar. Que nos permite atuar, pôr aquela música, ter aquele comportamento, ser capaz de lidar com uma ferramenta tão poderosa que são as próprias emoções. Com um impacto fantástico, inclusive na interação com os outros. Bem, e vem a seguir a ferramenta mais poderosa. Eu diria, uma das mais poderosas, poderosa igualmente. Aquela coisa da mente, onde estão os pensamentos, onde está a memória, onde está a imaginação, que às vezes é um caos. Andamos muito, e isto é muito da condição humana, perdidos em pensamentos. Já viram alguém perdido em pensamentos? Oh, onde é que tu estás? Eu estava aqui, a fazer um filme, e a vida a passar. Não é? Perdido em pensamentos. Ou a mente não é para nos perdermos nela. A mente é para a utilizar. Isto é como ser um carro e a mente ser o volante. Se vamos numa autoestrada, há uma guinada e o carro se despista, não é porque a mente funciona mal, não é porque o guiador funcionou mal, o carro funcionou bem. O condutor é que há a dormir, não é? O condutor é este, observa. Onde é que está o condutor da nossa vida? Não é? Onde é que está esse condutor? O condutor não estou a perceber, é que provavelmente alguém vai conduzir o nosso carro e nós nem sabemos. Nós estamos ali no lugar como é que se chama, do pendura, a dormir, adormecido no carro. E alguém vai conduzir o nosso carro. Provavelmente nem vai para o sítio que a gente quer. Portanto, estamos desligados de nós próprios. Portanto, quanto é que não vale chamar para a nossa vida o condutor da nossa vida? Aquele que conduz o carro, tem o volante, que é o tal pensamento, leva para aqui, para lá, tem o carro com uma boa mecânica e permite que ele possa desenvolver. Porque muitos acabam com essa história de ter medo até de viajar, fazer a vida toda olhar para o retrovisor. E pronto, e não desfrutam da viagem, não conseguem tomar opções e têm medo até da própria viagem. E estamos a falar da nossa vida, não é? Bem, podemos até aprender a observar aquilo que atraímos para a nossa vida. As coisas, as posses, os títulos, que não deixam também de ser formas de manifestar aquilo que atraímos para realizar aquilo que temos que realizar. Nós somos mais que as coisas que atraímos. É administrar, e é bom ter, assim, manifestar, criar, mas nós somos mais que isso. Nós somos a tal essência que está a ter uma experiência. Que experiência é que nós queremos ter? E, portanto, esta coisa do poder pessoal tem a ver com a tal presença que nós conseguimos quando conseguimos estar suficientemente atentos a nós próprios, presentes, sem filmes, a saber nos ouvir interiormente, onde muitas vezes a ferramenta número 1 para conseguir esse estado é o silêncio, imaginação. O silêncio. Porque perante o silêncio, a mente fica sem jeito. Ela vive do não silêncio, não é? Mas até a música, que tanta beleza traz e inspiração, a grande base da música é o silêncio. Onde as notas ocorrem. E se elas estiverem no lugar certo, a música acontece. É a mesma coisa nos livros. Aquela coisa da folha em branco, que tem todo o potencial a partir do momento em que a gente cria, em cima da folha em branco. Onde é que está a nossa folha em branco, onde tudo é possível? Onde é que está o nosso silêncio, onde este observador se revela? Qual é a prática que temos para ter bem esta consciência e partirmos para o mundo com lucidez e clarividência, enfrentando os desafios e não nos deixando abalar por aquilo que é a ilusão e a loucura do próprio mundo? E o próprio mundo ajudar com essa lucidez.
que o silêncio e a folha em branco nos traz. Ou seja, a presença em nós próprios na essência. Está a ver a ideia? Coisa simples. Explica-se a crianças isto. Aos adultos custam um bocadinho mais. É eles se lembrarem, porque isto é deles, não é? Alguns podemos lembrar, alguns não querem ver uma coisa desta e não vemos. Não é? É aquele princípio de, como o Bill Gates dos automóveis, quer você ache que é capaz, quer você ache que não é capaz, você tem razão. O nosso poder é este. Não é? Quando a gente acha que não, aí não vai ser. Toda a gente sabe o que é focar em algo, dar energia a algo, aumenta a probabilidade disso acontecer, porque estou mais atento. Porque tem mais, e se isso é importante, eu se calhar até tem entusiasmo, que contagia, e aumenta a probabilidade de materializar. Será que as coisas importantes nós trazemos na consciência? Porque quem tem um propósito vai mais longe. Quem tem um porquê e um para quê, é mais fácil encontrar o como. Não é? Quando o porquê é grande, o como fica mais fácil. Todos nós sabemos isto. Mas praticamos isto. Ou às vezes saímos de casa sem porquê nenhum, nem para quê nenhum. Vai de arrasto. Alguns sem vontade. Alguns melhores, com força de vontade. Há vontade, mas é à força. Alguns já a despertar, vão com vontade firme. E aqueles que acordaram, vão com vontade espontânea. É assim. Nós sabemos isso. Já vivemos isso em vários momentos. E pronto. Posto isto vai ser um desafio. Mas pronto, vai ser assim a correr, que é para a gente não pensar muito. Que é observar, se tudo conseguimos observar, passamos a ter poder, e se nós observássemos o tempo? Que é uma ferramenta interessante, já repararam? O tempo é uma ferramenta interessante. Os gregos tinham dois tipos de tempo. Havia o tempo da métrica, aquela coisa das horas que dá jeito para a gente se encontrar. Fruto das nossas percepções comuns, não é? Às 9 horas, às 2 horas, 2h30, há aqui um evento. Isso dá jeito. Agora, eles tinham outro tipo de tempo. Isso é para as questões práticas. Eles tinham outro tipo de tempo, paralelamente a este, que era o tempo, este era o tempo Cronos. Havia o tempo Kairos. O tempo Kairos era o tempo da oportunidade, o tempo divino. Nós podemos chamar a isso o tempo subjetivo. O que é isso do tempo subjetivo? Todos nós sabemos. Quem é que já não teve momentos na vida que foram tão intensos, muitas vezes de paixão, tem a ver com conexão, que aquilo valeu uma vida. Foi uma eternidade que naquele momento vivemos, um filho que nasce e que temos nos braços. Uma ligação à natureza e uma conexão fantástica que de repente ganhamos um sentido até de eternidade. Aquele amigo ou amiga que nos encontramos 3 em 3 anos e estamos ali, tempo de qualidade e que aquilo nos enche as medidas. O que é isso? Será que realmente vivemos a vida com tanta paixão que cada momento, cada respiração é de qualidade? Para vivermos todo o tempo? Em cada momento a eternidade? Isso é o tempo, é a arte de saber viver presente. Curiosamente, a qualidade do tempo tem a ver com o nível de atenção que dedicamos às coisas que fazemos. Há uma expressão muito curiosa, depois podem ficar a pensar nisto. E comprovar, na medida em que o quero. Que é, nós só conseguimos colocar atenção plena, nós só conseguimos colocar atenção plena, inclusive sobre nós próprios, naquilo que amamos. E, provavelmente temos esta experiência com filhos, com gostar de um trabalho de tal forma que a gente coloca atenção e dedicação. Reparem, onde tudo começa é em nós. Será que nós conseguimos colocar atenção em nós? Os testemunhos que nós tivemos aqui foram pessoas que se permitiram gostar de si. Dar atenção a si próprios. E, portanto, desenvolver uma coisa fundamental na vida, que é desenvolver amor próprio. A partir daí, estamos preparados para começar a desenvolver amor pela vida, amor por as pessoas que nos rodeiam e saber captar essa dimensão. Colocar atenção. Tem a ver com a presença, mais uma vez. Só conseguimos estar presentes se estivermos com gosto com o que estamos a fazer. Se estivermos lúcidos com o que estamos a fazer. Portanto, a capacidade de trazer lucidez, trazer presença, de não fazer filmes, estar atento, é uma habilidade que nos traz vida e uma vida mais bela, e uma vida mais longa, e uma vida com mais luz. Com aquele sentido que pode dizer, estou bem, estou feliz, o que é isto? Isto é uma sensação de estarmos a viver plenamente. Muitos saberão isso através dos esportes radicais, em que não dá para fazer filmes, não é? Ou a gente está lá ou desaparece. E quando estamos lá, a vida acontece. Então esse radicalismo é o radicalismo que a verdade é o radicalismo da verdade revelada depois de sair do sonho. Quando saímos do sonho, temos esse radicalismo. Viver é aquilo que carpe diem, não é? É viver intensamente como se fosse o último momento. E não deixar nada por dizer, porque às vezes não dizemos coisas importantes e às vezes é tarde.
É o tal radicalismo de ser comunicação direta. E ser comunicação direta a começar por nós próprios. E não deixar para amanhã aquilo que é tão importante agora fazer em nós, para depois podermos ter uma amanhã que no fundo tem a ver com aquilo que nós queremos atrair para a nossa vida. E então, esta história do tempo, vamos observar muito rapidamente, porque o tempo está a ajudar. Curioso, não é? Mas vamos viver com intensidade, para que isto possa ser a eternidade. Está bom? Pronto. Se quiser. Mas há aqui, para tirarmos partido do que vamos ver, temos de estar presentes, porque senão não vai dar. É estarmos presentes. Okay. Então, o estado, muito do estado da condição humana, que leva a que o mundo ainda não esteja perfeito, é uma questão de tempo. Com pessoas assim, mais atentas, podemos caminhar num mundo melhor. Mas, na realidade, vivemos muito ainda não saber utilizar bem esta ferramenta que é o próprio mente, o próprio pensamento. E então acabamos muitas vezes perdidos nos próprios pensamentos. A ferramenta tomou conta de nós. Aquela expressão que há pouco utilizei de tenho uma mente tagarela e não consigo meter a mão nela, tenho ideias fixas. Não é? Isto ocorre, isso é um descontrole, é a ferramenta a tomar conta de nós. E nos passarmos. E depois dizer, não era eu que fiz aquilo. Certo? Já não estou a dizer assim, não fui eu que fiz aquilo. O que é que aconteceu? Foi a ferramenta que tomou conta de nós. Por falta de presença. Na medida em que ganhamos presença, podemos eventualmente sair deste estado e chegar a um outro estado que já vamos ver. Mas para ver o estado em que estamos, onde está muito da humanidade, eu diria que há um laçarote, não é? Sem ar. Onde o presente nunca lá estamos. Estamos lá, mas a pensar no passado ou no futuro. E muitas vezes estes pensamentos acabamos por trazer, inclusive ao que não queremos do passado e do futuro, as preocupações. Portanto, do passado muitas vezes trazemos tormentos, que alimentamos, e do futuro estamos preocupados. Como se isso não chegasse. Acabamos muitas vezes com culpa do passado e com medo do futuro. Não sei se já viram este filme em algum lado. Não é? E portanto, o que é que isto pode querer dizer? Que eu estou a utilizar mal o pensamento. O pensamento está a ser dominante, está a utilizar a memória, dizendo que eu sou aquilo quando aquilo era para aprender, e aquilo que eu podia criar. Eu projeto o pior filme, o filme de terror, do qual eu sou realizador, mas não sei. E a minha vida é um inferno. E eu não sei que sou o realizador. Um drama. Não é? Quando temos estes pontos cegos, não sabemos que somos nós. Como aquele que sai de casa mal disposto, que se permitiu uma loucura dessas, imaginem só. E por onde vai, leva o seu mau tempo, trovejar aquela chuva. Está a chover em todo lado, aqui também chove. Aqui também, chove em todo lado. Não é? E sou eu que transporto o mau tempo. Se eu fizer esta alteração em mim, de não me permitir sair com o mau tempo e sair com o tal sorriso, acreditem que vou ver um mundo com mais sorrisos. Então quem mudou fui eu. E a minha mudança foi a mudança do mundo que eu passo a percepcionar. Já dizia o Gandhi, não é? Mas a responsabilidade agora é muita. Sim, temos de estar preparados. Para assumir essa responsabilidade. Vou chamar aqui o meu banquinho. Não é que agora eu vá acumular porque tenho mesmo que acelerar, não é? E portanto, para terminar, neste estado acabamos por ter agora ilusório. É uma ilusão. É por isso que alguém disse aqui, sabiamente, as desilusões são portas para a lucidez. O que é ter uma desilusão se não perder a ilusão? E ficar mais atento, mais real, mais acordado. Não é? Sair da ilusão é através das ilusões. Portanto, ter desilusões faz parte de abrir os olhos. Da vida. Para a vida. Ora bem, então a questão é que, neste estado, acabamos por criar de tanto tormento alimentar, deprimir. Ou de tanto medo do futuro ter, ficar ansioso. E isto leva a que agora eu esteja com um stress muito grande. E esteja completamente desconectado de mim e do mundo. Que é um estado muito comum. Muitas vezes, para resolver isto, põe-nos a dormir, droga-nos ainda mais, e a gente mais enterrado fica. Acabamos colonizados nesta matéria, sem esperança, porque eu já não posso. E acabamos por ser vítimas de exploração depois, dependentes daqueles que nos põem a dormir. E aquele ser soberano que tinha tudo para dar certo, acabou por abortar um projeto tão fantástico, da oportunidade em vida de perceber que era criador. Hã? Bem, ok, então como é que saímos daqui? Hã? Olha, podemos transformar o laçarote em diamante, utilizando os pensamentos. Para utilizar os pensamentos eu tenho que me trabalhar, criar algum mecanismo para saber observar em silêncio. É por isso que uma das ferramentas mais poderosas, ancestrais, de autoconhecimento e de ativar poder pessoal é a meditação. Ancestral, isto é ancestral. Porque na cultura mais ocidental poderá ser a contemplação. O que é isso?
Isso é estar como que num vazio para além da própria mente. E a mente poder observar. E é aí que a observo eu posso atuar, transformar, porque eu sou mais do que a própria mente. Eu diria que é ao ultrapassar o pensamento de muitos pensadores que foram muito longe, mas mais longe estamos aí. Como o Descartes que dizia, penso, logo existo. E o que estamos aqui a dizer é que podemos existir sem pensar. Podemos ir além e depois o pensamento utilizar. É uma descoberta em cima dos ombros de gigantes. Né? Desta coisa da humanidade. Né? Ora bem, então o que é o diamante? É a capacidade que todos nós temos, ativando atenção e, portanto, amor sobre nós e sobre o mundo, de abrir o presente, estar atento, estar presente. E isso vai nos permitir ter a sabedoria de desfrutar do momento e utilizar a memória, utilizar a imaginação, que tanto jeito dá. Não vamos viver agora, não vamos voltar a lírios do campo. Porque nós somos chamados a ser criadores e a ferramenta mental é uma ferramenta de criação. E, portanto, saber utilizá-la bem. E então, o que eu posso passar a trazer do passado é paz, é aprendizagem. E do futuro é criação e visão. E neste estado eu estou lúcido. Está claro como é que se faz a transformação? Todos sabemos. Podem reconhecer, independente até das palavras. Eu não gosto daquela palavra. Qual é a palavra que parecia melhor? Essa, ok, está bem. Independente das palavras, vejam o sentido que está para além das palavras. Então, de sair do estado sonhador para um estado criador. Então, é sair do estado da culpa para o estado da paz. E do estado do medo para o estado de vontade de criar. De fazer. Né? É um estado absolutamente natural, conectado a quem somos. Então, na realidade, para sairmos da culpa e instalarmos na nossa vida paz e aprendizagem, provavelmente já todos tiveram a experiência de estar com culpa, acontecer algo e ficarmos em paz. Provavelmente largarmos algo ou deixarmos-nos identificar com algo e percebemos que era para aprender. As experiências que tivemos na vida e com o qual muitas vezes nos identificamos porque não sabemos quem somos, são experiências que atraímos para a nossa vida, para aprender. E, portanto, o sofrimento é quando nós nos identificamos com essas experiências e nos lamentamos, porque não nos conhecemos. Então, na realidade, o poder do perdão e, a certa altura, o poder de perceber que aquilo não era eu, era uma experiência que eu tive e que atraí para a minha vida para aprender. Na realidade, nem havia nada para perdoar. Se calhar até só agradecer aquela oportunidade que a vida nos trouxe para aprender. Era sempre para aprender. Na realidade, sair do medo para a visão e criação passa por um passo importante. Tudo que chega, também lá a história do Fernando Pessoa, que me é associado muitas vezes ao Fernando Pessoa, tudo que chega, chega sempre por alguma razão. O que é isso? Isso é a capacidade de aceitarmos, estarmos presentes no momento e perceber o que é que isto me quer dizer. Na realidade, a certa altura, perceber que mais do que aceitar o que chega, é perceber que somos nós que estamos a atrair isso para a nossa vida. Um criador sabe que atrai para a vida aquilo que chega é porque ele criou. É assumir essa responsabilidade. Que é um estado mais maduro, quando nós percebemos que somos criadores. Mas absolutamente natural, não é preciso, eu diria, nada de extraordinário. Eu diria que o extraordinário é acordar no meio de tanta confusão. Mas essa confusão faz parte também de um processo de evolução. E na medida em que nós acordamos, ajudamos também o mundo a acordar. E se forem muitos, o mundo fica mais acordado. Fica um mundo melhor, é aquilo que se diz. Eu só gostava era de partir um dia e deixar um mundo melhor para os meus filhos. É, no fundo, esta inquietação de deixar a humanidade melhor e fazermos a nossa parte. Bem, na realidade, aqui ganhamos a liberdade. E quando nós aprendemos na vida a abrir os presentes, sabem o que é que acontece? Quando a gente dá um presente, nos dá agradecer. E então, se na vida aprendemos a abrir os presentes, desenvolvemos gratidão, que é um estado fantástico de viver, agradecer cada momento e partir para a ação e a missão. Agradecer por aquilo que já temos, por respirarmos, por termos mais um dia. É um estado que é possível quando nós, presentes, percebemos o valor e a oportunidade que temos de fazer algo por nós, pelas famílias, pela nossa família, pelas organizações e pelo próprio mundo. E ficamos entusiasmados com isso. Já agora, entusiasmo quer dizer Deus em mim. Curioso estas coisas das palavras. E já agora vou dizer outras. Que às vezes andamos com as palavras e as palavras assustam, mas elas são poderosas. Eu vou dizer assim uma afirmação só assim para provocar um bocadinho. O coaching é uma ferramenta que nos ajuda a não pecar.
E olha, agora é que é mesmo uma religião. Não isso não dá nada. Não tem nada a ver com isso, tem a ver connosco. Com a nossa melhor versão. Pecar é uma palavra que quer dizer falhar o alvo. Ponto. E nós na vida não queremos falhar os alvos. Não queremos falhar os objetivos que traçamos. E quando na vida desenvolvemos a habilidade de fazer acontecer aquilo que desenhamos, então não pecamos. Somos realizadores, criadores. Como um criador é. Então, pronto, então. Vamos ter cuidado com a palavra que é para não assustar ninguém, não é? Mas lá no fundo, aquela palavra tem algo de significado. Nós queremos realmente acertar os alvos. Queremos ter autodomínio para fazer acontecer aquilo que imaginamos e materializamos. Dignos de um verdadeiro Criador, que todos somos. Podemos é não nos lembrar e não ter ativado esses superpoderes. Que afinal só são superpoderes porque a maioria anda a dormir. Está a dormir. Com o potencial todo de acordar. Portanto, vejam o trabalho que há para ajudar. A nós e aos demais. Bem, então agora estamos lúcidos. E dá-se a transformação. Para terminar, em jeito de velocidade, lidar com a mudança conscientemente é lidar com a vida, que a única constante é a mudança. Então saber lidar com a mudança é uma arte que nos ajuda a viver. Para lidar com a mudança momento a momento é preciso estar presente. E a presente estamos gratos. E presentes temos poderes, os tais poderes especiais. Podemos utilizar os filmes, as memórias e a imaginação para sincronizarmos e criarmos num mundo em que o tempo é uma variável. Não é? Bem, então, na medida em que nos conhecemos, conseguimos lidar na nossa vida com mudanças. E, ao princípio, com pouco autoconhecimento, eu só tolero algumas alterações. Mudanças pequenas. Porque se mudam muito, eu acho que é o fim. Está claro que se eu ganho profundidade na teia da aranha, não é? Se eu ganho mais autoconhecimento, eu até sou capaz de mudar de uma forma mais intensa. Ser capaz até de lidar com transformações. Até, quiçá, provocar transformações. Aquela coisa que nos pedem para nos reinventarmos, para sermos capazes de ser novos, de, independente do passado, eu posso criar o futuro que quiser, se agora aprender a mudar. Mas eu só aprendo a mudar se me conhecer bem, porque eu resisto. Tudo que eu mudo, sou eu e o comando. Se eu me tiram o comando, eu morro. Eu resisto e sofro muito. Ando atormentado com esta coisa de ter o comando na mão. E as pessoas, muitas andam com muitas coisas na mão e acham que são as coisas que têm, quando na realidade são a essência que são e que muitas vezes está adormecido. É? Muitas vezes com medo, que nos atormenta e contrai, quando nós fomos feitos para conectar. Como a própria mente, uma mente fechada é quase como um guarda-chuva e um paraquedas. Tendo sido desenhado para estar aberto, nós acabamos com uma mente, andamos muitas vezes com ela fechada. E apanhamos chuva e caímos, tal e qual como os guarda-chuvas e os paraquedas quando não se abrem, não é? Bem, na realidade, quando temos mais profundidade ou a vida nos leva a perceber quem somos na essência para além das coisas, ganhamos até o poder